Olá! Nessa unidade você irá ampliar o seu vocabulário sobre finanças em inglês. Quanto aos fundamentos da língua, vamos falar sobre a segunda condicional, que são orações condicionais utilizadas para expressar situações irreais ou improváveis, do tipo eu voaria sobre aquelas montanhas se eu tivesse asas, ou se eu ganhasse na loteria, eu compraria aquele barco. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Para começar, o livro traz alguns conceitos sobre finanças. E você pode entrar na seção Navegando por aí, aqui em material complementar, para ter acesso a um amplo vocabulário na área financeira. Como, por exemplo, aqui, ó, economy, stock, market, financial market, stock market. Então tá aqui, ó, stock market. Então você tem stock, é uma ação, um papel comercializado na bolsa de valores. Stock market, mercado de ações. Chamo atenção aqui para o GDP, que é o Gross Domestic Product, é o nosso PIB. Lá é o GDP, o GDP. Depois aqui loan, empréstimo, que nós já vimos inclusive na unidade anterior. Interest, juros. Então é um vocabulário amplo. Mais alguns exemplos aqui. Mortgage, hipoteca, bankrupt, falência. O que mais que a gente pode chamar atenção aqui? Aqui, olha, income tax, que é um imposto de renda. Interest rate, taxa de juros. Savings accounts, ou savings, que é poupança. Loss, prejuízo. Profit, lucro. Sale, venda. Central Bank, Banco Central, enfim. Entre na seção Navegando por aí e tem acesso, então, a esse amplo vocabulário na área de finanças, ok? Bem, como fundamentos, vamos falar da segunda condicional. Então, the second conditional, também chamada de condicional do tipo 2, olha. Então, uma estrutura usada para a gente falar sobre situações unreal, situações irreais, no presente ou no futuro. Veja esse exemplo. If I were you, I would tell her the truth. Então, o que eu tenho aqui? If I were you, if significa se, é a partícula se. Então, essa aqui vai ser a minha oração condicional. Então, if I were you, se eu fosse você, oração condicional. I'll tell her the truth. A oração principal, eu contaria a ela a verdade. Observe que, na oração condicional, o verbo vem no simple past. Simple past. E, na oração principal, ele vem no conditional, que é o futuro do pretérito, que é o would, mais o infinitivo aqui do verbo, sem o to, né? Então, por exemplo, para o verbo ir, go, would go, iria. Para o verbo comprar, buy, would buy, compraria. Verbo vender, would sell, venderia. Então, would tell, verbo contar, dizer, would tell, diria. Então, if I were you, se eu fosse você, eu contaria para ela a verdade. Agora, observe aqui que o to be no passado, depois de if, que é o verbo no subjuntivo. Então, to be no passado, depois de if ou de wish, é o were para todas as pessoas. Não importa se é he, she, it, que normalmente seria he was. Se você tem aqui o if, então não vai ser if he was, vai ser if he were. Então, if she were, if I were, da mesma forma que fizemos com wish e vimos em aulas anteriores. Então, I wish I were, if I were. Então, aí no seu livro traz a estrutura da second conditional. Como a primeira condicional, a segunda condicional é composta de duas orações. A if clause, que seria a oração condicional, e a main clause, que é a oração principal. Então, observe esse exemplo. Aqui tem o if, ó. Então, if I had $1 million, se eu tivesse $1 milhão,
I would buy a big house. Eu compraria uma casa grande. Observe que aqui eu começo com a if clause, mas nada me impede de eu ter isso invertido, de eu começar com a main clause. Eu compraria uma casa grande if I had $1 million. Se eu tivesse $1 milhão. Isso não afeta nada, essa alteração não muda em nada. A única coisa que temos que tomar cuidado é que quando você começa com a if clause, com a oração condicional, você tem que colocar essa vírgula. Ó. Então, se eu tivesse $1 milhão, vírgula, I would buy a big house. Eu compraria uma casa grande. Se você começar com a principal, não há essa necessidade. I would buy a big house if I had $1 million. É direto. Então, nós usamos na oração condicional o simple past e na oração principal o futuro do pretérito, que é o would, mais o infinitivo do verbo sem o to. Então, por exemplo, o verbo comprar, que é buy, se eu colocar would buy, compraria. E aqui tomar cuidado, porque o verbo to be, então, no passado, é were para todas as pessoas, ok? Então, were e não was. Dando sequência, traz aqui alguns exemplos e ele deixa claro que nós usamos a segunda condicional para falar de coisas irreais, impossíveis ou cuja possibilidade de acontecer seja muito, muito pequena. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui, if I were you, I would drive more carefully in the rain. Se eu fosse você, eu dirigiria mais cuidado na chuva. Se eu fosse você, acontece que I'm not you, eu não sou você. Essa é uma situação irreal. Então, nesse caso, eu estou usando a segunda condicional. No exemplo de baixo, a Paula would be sad if Jen left. A Paula ficaria triste se o Jen partisse. Aqui eu estou partindo do princípio que Jen não partirá, ou seja, a possibilidade disso acontecer é muito pequena, não vai partir. Isso não vai, it's not gonna happen, isso não vai acontecer. E um terceiro exemplo, if dogs had wings, they would be able to fly. Se os cachorros tivessem asas, eles seriam capazes de voar. Ou seja, os cachorros não têm asas, isso é impossível, ok? Então, quando usar the second conditional para falar de coisas, de situações irreais, impossíveis ou cuja possibilidade de acontecer seja muito pequena. E para terminar, você vai até a seção antena parabólica e leia um pouco mais sobre Wall Street. Por hoje é só, até a próxima!